Fala pessoal, mais uma aulinha da Bapfog. Legal, estamos vendo uma trilha sobre comandos SQL. A última aula foi Select and Select, agora vamos olhar a aula Select Full, que seria o Select into Table que a gente já está acostumado. Mas vamos dar uma olhadinha rápida só para a gente desmistificar alguma coisinha, legal? Vamos aqui, o programa nosso é o 27, Select Full. Papá. Então, o Select Full é o select inteiro dos dados numa tabela. Porém, a gente pode fazer o select asterisco ou fazer o select fazendo retornar somente alguns campos. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou declarar uma tabelinha, global table, porque é global, certo? Por que o G? Porque todo lugar do programa vai tê-la como global, ela vai ter acesso a essa variável fofinha. spfly. Type standard table of spfly. A gente pode colocar também só type table of spfly. Aqui, ó. Dá na mesma, certo? Essa aqui é uma tabela sem header line. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro select full. A gente poderia fazer select asterisco from spfly into table. Global table spfly. Where car id igual a A. Se a gente não colocar a condição where, ele vai pegar toda a tabela e enfiar ali, certo? Se a gente não colocar essa restrição. Então, perceba que a gente selecionou tudo, certo? Asterisco, o asterisco, aqui na nossa tabelinha, certo? Bacana. Só que a gente pode utilizar o select, em vez de colocar o asterisco, porque algumas vezes, dependendo da tabela, existem tabelas no SAP que são gigantescas. Então, selecionar ela inteira, o programa não pode suportar e pode dar um dump de memória. Então, algumas vezes a gente precisa selecionar cirurgicamente somente os campos que a gente quer. Como é que a gente faz isso? Digamos que a gente está na spfly aqui, ó, e a gente quer selecionar somente, por exemplo, a gente tem a chave aqui, e a gente quer selecionar só esse cara aqui, ó, distl, D-I-S-T-I-D. Deixa eu dar um F1 aqui, só para copiar isso para você, que eu vou esquecer. Pá, pá, tchau. Então a gente só quer esse carinha. Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro fazer um modelo de dados, certo? Modelo de dados. Types, begin of ty. Vamos colocar spfly, end of ty, spfly. Vamos colocar aqui carid, type spfly, carid, conid, type spfly, conid. E o nosso campinho novo lá, distd, type spfly, distd, end of. Certo? Vamos declarar uma tabelinha a partir deste modelo, data, global table, spfly, vou colocar y aqui, só para diferenciar de uma e de outra, certo? Y eu coloquei do y do ty, type, standard table of ty, spfly, certo? Então agora eu tenho duas tabelinhas, uma que só contém esses três campinhos e a outra que é full, que tem todos os campos. Então o que eu faço? Select carid, conid e o distila, isso, into table, global table y, where carid igual a A. Vamos ver aqui que eu fiz de errado. From, eu esqueci o from spfly, into table. Vou colocar um breakpoint aqui, break, bc user, vou ativar e vou dar um F8 direto, ele vai parar no break. Então na tabelinha full, ó, ele pegou todos os registros. Só que algumas vezes, né, no nosso caso, a gente só quer esse cara, então não precisa trazer os outros, porque isso aqui é memória consumida na aplicação, certo? Isso aqui é informação,
Dependendo da quantidade, 1 milhão, 2 milhões de registros, o programa dá um dump por causa de memória. E olha essa outra aqui, que tem também os 2 registros, porém muito mais enxuta, cara ID, con ID e o campinho que a gente quer. Então qual é o legal disso aqui? É que a gente poupa a memória e isso aqui é um select que ele pega inteiro e põe na tabelinha. Certo? O full aqui, na verdade, uma denominação que eu acabei colocando aqui, é você selecionar direto na tabela, certo? Into table. E a gente tem essa questão do asterisco, que são todos os campos ou campos específicos. Existe uma outra forma de você fazer isso aqui também, que é o seguinte. Digamos que você tem nessa tabelinha 3 campos. Mas você não quer ficar perdendo tempo com quais campos, ou você quer ter a possibilidade de colocar mais um campo aqui e você não ter que atualizar o select. Então a gente põe assim, ó, select asterisco from into corresponding fields of table. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os campos e quando chegar aqui, ele vai verificar quais campos têm os nomes iguais e vai colocar aqui. Qual que é a vantagem? Você pode simplesmente alterar no seu modelo de dados, que pode estar no repositório, certo? Então, você atualiza no repositório e quando ele chegar aqui, automaticamente ele já vai vir para cá. Qual que é a desvantagem? Se você tiver um problema de performance, você, querendo ou não, utilizando ou não os dados, os campos que ele colocou aqui, ele já trouxe para cá. O banco de dados já forneceu para o servidor de aplicação, para o seu programa, e você vai simplesmente descartar. Então, se você tem um problema de performance, isso não dá para ser usado. Então, só recapitulando, a gente pode colocar select asterisco numa tabela definida com a própria estrutura da tabela e enfiar tudo aqui. Se você tiver problemas de performance, você precisa dizer exatamente os campos que você precisa, certo? E denominar eles numa estruturazinha para que o consumo de memória seja o menor possível. Legal? Ou se você quiser um dinamismo, você pode utilizar isso aqui, ó, into corresponding fields of table. E aí ele mesmo vai saber o que colocar em cada um. Mas isso aqui também pode ser um problema de performance. Legal, pessoal? Esse aqui é o select into table, que a gente já utilizou algumas vezes. E é sempre bom a gente saber eles. Eu vou só colocar outra opção aqui, porque esse programa vai ficar como consulta. Car ID, con ID e aquele campinho lá que é o isso. Então vou colocar aqui. Seleção full, todos os campos, baixa performance. Quando eu falo baixa performance, é assim, isso aqui depende muito da aplicação, tá? Eu estou falando de a performance, ela acaba tendo problema comumente com muitos dados, coisa acima de 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Se você não tiver essa situação, então é algo que talvez você não precise se preocupar muito. Então a gente coloca aqui select mais performático e aqui é um select, não seria dinâmico, mas seria mais dinâmico, certo? Mas tem baixa performance, porque ele ainda vai resgatar todos os dados e vai descartar, colocando somente os dados que estão correspondentes aqui com o nome. Legal, pessoal? Está ativo aqui para vocês consultarem. E é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.